Há uma estimativa de que o mercado editorial brasileiro movimenta anualmente mais de 5 bilhões de reais. Mas esse mercado está em crise. Segundo a FIP, a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, houve um encolhimento de 4,5% do setor em 2018. Uma das grandes redes de livrarias fechou e outras duas pediram recuperação judicial e promoveram um imenso calote nas editoras. A pergunta que fica disso tudo é se a crise é apenas econômica ou esconde uma vertente cultural. Sobre este assunto, vamos conversar com o editor Tagore Alegria e com Christian Braille, subsecretário de Patrimônio Cultural do Distrito Federal. Enfim, eu acho que há as duas pontas do mesmo novelo, né? A crise ela é econômica, em decorrência dessa confusão toda aí do mercado em 2018, mas ela também tem um veio cultural. Como é que você analisa isso, Tagore? Como é que você vê essa questão dessa crise toda? Eu acho que a gente passa por uma mudança de modelo, acredito, né? E o Brasil, a gente tem um reflexo de algo que já aconteceu em mercados muito mais maduros, como o estadunidense e o europeu, que são reflexos que nós, eu acredito, não respeitamos. Aconteceu lá e fatalmente aconteceu aqui, até porque essas livrarias que faliram ou entraram em suas recuperações, adotaram modelos das grandes superstores e aquelas coisas gigantescas, e esqueceram de uma coisa primordial, que é a análise a importância do livreiro, a importância de realmente vender algo que tem alma, que é diferente de vender um celular, que hoje é muito mais fácil. Então, você vai ver dentro hoje das livrarias que estão sobrevivendo, elas estão vendendo material escolar, né? E, com isso, vendem os livros de quem está indo ali. Mas são os livros que, dentro da cauda longa, né, que a gente chama, são os do começo da cauda. E as grandes livrarias esqueceram isso. Passaram a querer tratar o livro como também essa é a minha visão, claro, mas como um celular. Vender de uma forma sem conhecimento. Porque cada livro é um livro e cada livro é específico para uma pessoa. Que nós lemos uma gama gigantesca, mas também queremos saber de quem está comprando, que não adianta eu vender Dostoiévski para quem não gosta de uma literatura russa ou qualquer coisa assim, não adianta. Então, isso foi perdido, ao meu ver. Christian, essa relação, o Monteiro Lobato falava que o livro era como sabonete, deveria ser vendido à mão cheia, né, como se dizia à época, né? Quer dizer, o que é que muda o aspecto dessa venda dos livros, então? Então, eu acho que o livro no Brasil, o livro analógico, o livro em papel, ele ainda não faz parte do imaginário coletivo. É muito raro eu chegar à casa de alguém e encontrar uma biblioteca. Então, é óbvio, é evidente que isso fragiliza enormemente e sequela e evidencia o porquê desses números aí, de uma redução de 4,5%. O Estado brasileiro já tem adotado algumas estratégias nesse sentido para tentar sanar, né? Isso fica muito evidente nessa mesma pesquisa, quando diz que houve um aumento de 18% do faturamento em relação ao Estado, ou seja, livros didáticos têm sido vendidos. Então, o grande problema é exatamente o usuário comum, não é exatamente o problema no âmbito do Estado, mas é o usuário que vai, o que deveria, o consumidor que deveria a livraria e já não vai mais. Outra questão que deve ser ressaltada é que não se trata de um problema meramente nacional. Semana passada saiu também uma pesquisa na França, publicada no Le Monde, parcialmente, e a situação que os franceses, diga-se de passagem, leem cerca de 3, 4 vezes mais que os brasileiros, a situação também é um pouco periclitante na França. Então, o grande enfrentamento, evidentemente, se dá no âmbito de políticas públicas e em algumas relações aí entre o mercado livreiro e o Estado. Há não sei se é um determinado mito, né? Aquela história de que o brasileiro lê pouco, mas eu tenho uma visão meio menos pessimista sobre esse mercado. No caso do mercado livreiro francês, eles ocupam hoje o que é o correspondente a 80% do mercado, né? A indústria, né, livreira da França ocupa bem esse mercado. No caso brasileiro, a gente ocupa cerca de 20%. Quer dizer, eles não têm muito para onde crescer. Nós temos 80% para crescer.
Quer dizer, é a leitura que eu faço. Como atingir esses 80%, ou pelo menos parte disso? Eu sempre gosto de dizer, e acho que é por isso que eu continuo no mercado do livro, daquela história do vendedor de sapatos, que chegou na Índia e um o encontrou e falou, um foi embora e disse, ninguém usa sapato aqui. E o outro ficou e falou, que bom, ninguém usa sapato aqui. Não é verdade? Que é tudo uma observação dessa coisa. O que o Christian disse, e eu acho que, por exemplo, sobre exatamente a intervenção do Estado dentro desse processo da leitura, é que o que e quem está se beneficiando desse processo editorial? O que, por exemplo, na hora que o governo compra, quais são as estruturas que ele está fortalecendo? Ele está fortalecendo o nosso meio, o nosso ecossistema editorial? Eu acredito que não. Por quê? Um ecossistema que eu participo não é um ecossistema do mundo da grande estrutura, dos grandes milhões e milhões de livros. Nós temos 200 milhões de pessoas no Brasil, diferente de uma França, que apesar de ler mais, né, mas nós temos, que é atendido. O Brasil faz um investimento monstruoso em termos de leitura, compra de livros, está com o livro dentro da escola, etc. Realmente, o fluxo que a gente estava conversando fora, o fluxo de leitura esse precisa ser investido, que está baseado no quê? Em educação. O trabalho editorial é um trabalho também, querendo ou não, um trabalho social. Todo mundo que trabalha com livro precisa ter, na sua base lá atrás, um investimento na educação. E esse é o grande investimento que a gente precisa fazer, né? O encantamento da leitura, o trabalho da leitura dentro das escolas, até porque a gente sabe que os nossos dados de alfabetização e ao analfabeto funcional são coisas que a gente tem. A pessoa sabe ler, ok, ela entende o que ela lê, é um pulo, né? Então, eu acho que essa base do que a gente estava falando em termos como é que chama? De quantidade de leitura em si, ela está baseada nisso que a gente precisa ter, não só na compra, né? Mas o nosso ecossistema precisa de leitor e de editoras fortes, que não são beneficiadas, vamos dizer assim, dentro desse processo de compra governamental, que é extremamente difícil para o governo fazer isso, né? Eu quero fazer uma homenagem aqui. Eu tive na minha formação uma professora, Alzira Cavalcante, ela se chamava, que ela incentivava muito a gente a ler, mas, sobretudo, a escrever sobre o que a gente lia, né? Ela botava aqueles quadros para a gente fizesse descrições daqueles quadros, né, e tal. Eu acho que aí é a base da minha formação como leitor. Quer dizer, o que é que o Estado pode fazer para que surjam mais incentivo às crianças para que elas não só leem, como elas também se expressem em língua portuguesa, né? Porque aí você fica um leitor crítico, né? Quer dizer, como é que está isso dentro do Estado? Então, em 2010, o Senado Federal e a Câmara aprovaram uma lei muito importante, que é a Lei 12.244, que garante, que torna obrigatória a presença da biblioteca nos estabelecimentos educacionais, tanto públicos quanto privados. O prazo estabelecido pelo legislador para que os estados e municípios cumprissem vence no ano que vem, exatamente em maio de 2020. Evidentemente, nós não conseguimos ainda efetivar a lei. Então, é importante, nesse momento, nós discutirmos. Eu penso que a primeira saída é visibilizar o livro. Ou seja, é impossível você amar algo que você não conhece. Então, se a gente parte do princípio, né, dos dados, que cerca de apenas 30% das escolas têm bibliotecas, então isso vulnerabiliza enormemente. Por que as pessoas gostam das redes sociais? Porque as redes sociais estão presentes na vida, no cotidiano. Então, essa é uma questão importante, né? Tornar presente o livro. E isso não significa exatamente negar a presença de outras modalidades de leitura. Você, por exemplo, Maurício, fala, por exemplo, do livro como estratégia para a produção de uma narrativa, de uma escrita. Ou seja, você também pode fazer uso, inclusive, de mídias, porque quando a gente fala em livro, a gente também pode estar falando em livros digitais. Inclusive, nesses dados, nessa pesquisa que foi levantada no início, se fala de um aumento do consumo de livros digitais no país. A minha grande preocupação é que esses livros digitais, provavelmente, eles estão sendo
consumidos não exatamente pela classe D e E, mas por pessoas mais abastadas. Então, a grande massa, que são aqueles que frequentam o colégio, porque hoje houve uma democratização do acesso à educação no Brasil, eles não têm acesso nem ao livro digital, nem ao livro analógico. Então, essa é a grande questão. Então, eu penso que visibilizar o livro como artefato, como bem simbólico, pode sim resultar em melhores escritores e melhores cidadãos. Há dois aspectos também animadores, dois dados bem animadores. Um é que nos Estados Unidos, por exemplo, a nova geração, ela tem voltado ao livro analógico, ao livro de papel, né? O livro digital, ele não é tão sedutor como a gente parece, como a gente acha que é. Pelo menos pesquisas feitas nos Estados Unidos têm demonstrado isso. E um outro dado curioso é que eu vejo, por informações que eu tenho, o ressurgimento das chamadas livrarias de rua, né? Há até um fato curioso: Goiás Velho, uma cidade do interior de Goiás, abriu uma livraria. E a propaganda da livraria é curiosíssima. A primeira livraria de Goiás Velho desde 2022, desde 1922. Quer dizer, há quase um século que não tinha livraria na cidade. E elas conseguiram e estão sobrevivendo como livreiros lá em Goiás Velho, né? Quer dizer, são dados que animam também o editor? Muito. O que eu acho interessante é exatamente isso que aconteceu. Nos Estados Unidos, aconteceu esse efeito das grandes editoras, das grandes livrarias, dos grandes pontos de venda, dos superstores. Books A Million, Barnes & Noble, mais uma que eu não estou agora me lembrando. Mas, e aí, o que acontece? Só que elas não conseguiam atender o leitor como o leitor gostaria de ser atendido, para aquele velho livreiro que a gente costumava de ter, que eu tinha aqui em Brasília, uma que era fantástica, ali na 402, e que todo mês que eu chegava lá, tinha os meus livros separados. Falava, então agora, eu acho que você vai gostar desses livros. E eu sempre levava, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, eles não conseguiram, e olha como é que foi a onda. As livrarias precisavam vender muito, então elas pegavam os best-sellers. Elas vendiam os best-sellers, só que elas pegavam também todos os outros livros, por exemplo, de editoras como a minha, que são editoras muito menores, né? E o que aconteceu é que não vendiam. Só como eles pegavam isso, uma grande quantidade de livros consignados, no momento, as editoras voltaram. E os editores falaram, nós não faturamos, e isso começou uma grande quebra lá dessas grandes editoras, ou dessas grandes livrarias, e das editoras. Quebrou tudo, morreram muitas livrarias, crise de 2008 matou, a Barnes & Noble tinha, parece, 2.000 livrarias, caiu para 900. E aí o que aconteceu? O surgimento voltou as pequenas livrarias ressurgirem. E isso já faz o quê? 5 anos já, ou mais. Então, quer dizer, uma coisa que vai acontecer conosco também. Por quê? Precisamos de livrarias para que os livros sejam... E precisamos de quê? De gente que goste de livros, que serão os nossos novos livreiros que estão aí surgindo. Você vê que existe que nem você estava falando, eu acho que existe uma coisa muito positiva, eu vejo, que uma juventude interessadíssima em livros. Você vê a quantidade de canais de blogs literários, de gente falando, vlogs, né? E você hoje ainda tem mais uma coisa, que a gente está falando do livro digital e o livro audiolivro, ou o livro... o audiobook ou audiolivro, que eu acho que dentro do Brasil vai fazer uma grande diferença pela nossa incapacidade hoje da nossa sociedade de ler e entender o que está lendo. E o audiolivro, ele vem com uma nova forma. Então, por exemplo, eu acho que é muito esperançoso, né, os novos formatos que a gente está tendo. Então, quer dizer, as pequenas livrarias com certeza já estão tendo, como tem em Goiânia também, já aparecendo pequenas livrarias que trazem uma experiência de um livreiro que conhece o livro, que é coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que nós sabemos, nós três aqui, eu acho que experienciamos esse tipo de coisa, né? Que nós tivemos grandes livreiros aqui em Brasília, como o Ivan. Sim, o Ivan. O Vitor Moreira também, que Vitor Moreira, fantástico, livreiro aqui de Brasília. O Chiquinho, da UNB. Nossa, o Chiquinho, nossa senhora. Né?
Há um aspecto aí que a gente está falando, a questão da formação de leitores, que passa fatalmente pelas escolas, né? A gente tem experiências fantásticas aqui em Brasília e em outros lugares. O Rio Grande do Sul tem toda uma gama de formação a partir do Instituto Estadual do Livro. O debate nas escolas, ele sempre... se você não consegue fazer da turma de 40 alunos todos leitores, pelo menos se fizer 2, 3 ali, já é um grande ganho. Como é que estão esses programas, do ponto de vista do governo, na formação de leituras dentro das escolas? Então, ano passado, o Congresso Nacional aprovou uma lei importantíssima que criou o PNLE, que é o Plano Nacional de Leitura e Escrita. E em dos elementos lá do plano se fala exatamente dessa relação da prática leitora vinculada ao espaço escolar. O que a gente observa no Brasil ainda é uma dissociação enorme entre o que se estabelece nos estados, nos municípios, eles muitas vezes não se dialogam, ou seja, você tem experiências fantásticas em alguns municípios brasileiros que não se chega muitas vezes a Brasília e Brasília não se chega aos municípios menores, né? Então, essa é uma questão que vai ter que ser enfrentada. Aqui no âmbito do Distrito Federal, particularmente, agora falando como subsecretário, nós iniciamos um processo exatamente de estabelecer um vínculo maior entre as escolas e as bibliotecas públicas, criando um catálogo coletivo, ou seja, para que qualquer cidadão, independentemente de onde ele mora, se no centro de Brasília ou numa região administrativa, ele saiba onde encontrar o livro, que tipo de serviço, de produto de informação se tem na cidade dele ou próximo à Biblioteca Nacional de Brasília. Essa é uma questão que a mim me parece muito importante. No âmbito federal, algo que também tem que ser enfrentado, que inclusive é objeto dessa lei ordinária, é o fortalecimento do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, porque nós sabemos no Brasil que, pelo fato de não haver a presença da biblioteca na escola, boa parte dos alunos recorrem à biblioteca pública. O problema é que nós também temos bibliotecas públicas muito deficitárias. Então, hoje no Brasil, nós temos registrado cerca de 6.200 bibliotecas públicas, é um número menor que o da França. A gente falando do tamanho da França e do Brasil, né? A França tem mais bibliotecas que Brasília, que o Brasil, né? Então, Paris, evidentemente, muito mais que Brasília. Então, a gente tem que enfrentar essa questão, que é popularizar. A gente sempre fala do hábito. O hábito é apresentar, né? Apresentar o livro, apresentar as políticas, os livros, as possibilidades de leitura, audiolivros, enfim, hora do conto. E nós precisamos de espaços para isso. Então, por isso que é tão importante, não apenas as bibliotecas no âmbito das escolas, como fora dela, para a comunidade de uma forma em geral. E um outro fenômeno curiosíssimo do mercado é a explosão dessas festas literárias, né? Não começa por Paraty, mas Paraty foi o grande alavancador desse processo, né? E aí isso obrigou que os escritores saíssem de casa para se apresentar mais, né? O escritor já não é visto como aquela coisa que já morreu, né? Que era muito comum chegar nas escolas. Achei que o escritor já tinha tudo morrido e tal. Mas como é que você vê isso agora, essa movimentação de glamorização, digamos assim, em torno do livro? Completa o que o Christian estava falando novamente. Uma das coisas que eu acho muito interessante um dos encantamentos que eu acredito dentro do livro é você conhecer o autor, né? A gente estava falando sobre o Camilo Castelo Branco. A temática do Camilo Castelo Branco é interessantíssima. Depois, mais velho, né? Porque quando eu li isso, eu acho que eu li num momento que não estava, e depois voltei para ler. Quando eu conheci a história dele, passei a admirar as histórias. A vida dele se transforma nos livros, né? Então você fala, isso aqui ele não inventou do nada, ele viveu isso. Por isso que as pessoas admiram tanto. Então essa presença do autor dentro da biblioteca, dentro dos movimentos, quando você percebe que aquela temática é uma verdadeira, trabalha com a verdade, você passa a admirar isso, você já lê o livro com outros olhos. Eu acredito que gera um encantamento e esse processo de trazer o livro para a sua vida, né? E uma coisa muito interessante é que, se você for ver o que Portugal fez quando recebeu o dinheiro da União Europeia, né, nessa revolução que aconteceu,
O grande investimento dele onde foram? Nas bibliotecas, e bibliotecas com outro tipo de nível de interação, um nível de interação de centros culturais. Não só um depósito de livro, mas centros culturais com bibliotecários, que é uma coisa muito importante, porque é um respeito, eu acho que com um livro, ter alguém que conheça esse processo, e trazendo autores, trazendo que aí o autor está dentro da comunidade, vê isso e consegue encantar, porque a gente sabe o que é o conhecer a história, né? E você, de um autor, daquele cara que também é autor, porque também traz uma bagagem de leitura normalmente muito grande e pode ajudar aqueles que estão começando a se encantarem com o mundo do conhecimento. O grande exemplo de Portugal é Óbidos, né, que se tornou uma cidade leitora. Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente também tem um exemplo, Morro Reutemann, que tem uma população, creio que de 15 mil habitantes, e a última feira, uma das feiras de livros lá, eles venderam 45 mil livros. Então, quer dizer, é como se fosse 3 livros para cada habitante da cidade. Uma coisa fantástica, né? A gente tem esperança de chegar um pouco a esse mercado, a atingir esse mercado. Como é que as políticas públicas estão vendo isso? Bem, primeiro nós temos que trabalhar agora com muita energia, com muito afinco nesse início de governo federal também, para aprovar, para regulamentar a Política Nacional da Leitura e da Escrita, porque ela estabelece algumas diretrizes, ela estabelece alguns caminhos norteadores que pode criar exatamente leitores, né? Quando a gente fala em leitor, não se trata simplesmente de mercado, mas de fortalecimento da nação como um todo. Ou seja, você qualifica o voto, você qualifica o mercado de trabalho. Nós estamos falando de situações... Acabou de sair um texto interessante sobre a questão também neurológica, o impacto que a leitura tem do ponto de vista neurocientífico. Ou seja, tudo isso é comprovado, né? Há um aumento de quase de cerca de 30% de leitores, pessoas que passam a ler, a possibilidade delas se integrarem ao mercado de trabalho. Então, a aprovação da Política Nacional da Leitura e da Escrita garante exatamente alguns mecanismos, algumas estratégias que fortalecem a prática da leitura. O Congresso fez sua parte. Nós temos que continuar atuando nesse sentido, tanto no âmbito federal quanto dos estados e dos municípios. Alguns municípios brasileiros muito pequenos, como Juína, no Mato Grosso, tem uma política interessantíssima de livre leitura, inclusive com um percentual específico para o Estado usar para feiras literárias, para práticas de leitura no âmbito das escolas, enfim. Então, é importante a gente continuar nesse campo. Aqui em Brasília também nós temos boas ações. Agora mesmo, o Ministério da Cidadania, particularmente a Secretaria Especial de Cultura, na Feira Literária aqui de Brasília, do Livro de Brasília, confirmou que vai devolver a Biblioteca Demonstrativa de Brasília, depois de mais de 5 anos fechada, no dia 28 de outubro. Então, isso também é uma prova de um compromisso por parte do governo em relação às políticas. E, provavelmente, essa biblioteca ela vai ser entregue, vai ficar vinculada, haverá uma parceria com o governo federal e o governo do Distrito Federal para que ela fique sob a gestão do governo do DF. Então, quer dizer, nós somos otimistas, me parece. Né? Há um certo otimismo, Taguari? Eu acredito que sim, porque eu acho que essas crises, elas vêm para ajustar, né? Eu acho que elas vêm para colocar todo mundo com o pé no chão, porque houve também dentro do Brasil uma quantidade de crédito muito grande para as grandes estruturas. E na hora que você insere crédito sem um certo critério de realidade, você cria erros dentro do processo. Então, por exemplo, quando você insere crédito, será que aquela sociedade está preparada para uma grande estrutura? Será que nós estávamos preparados para esses grandes centros culturais que foram colocados? Porque não adianta você criar o lugar para vender se você não tem quem compre, não é verdade? Então, na hora que a conta chegou, essas estruturas se desmoronaram, na hora que a realidade. Então, a gente também tem que ter interesse em que ponto de leitura e quanto o nosso mercado editorial ele é sadio de uma forma. A gente tem um grande mercado editorial governamental, isso é fatal, a gente sabe. E hoje, tanto isso, ele é grande para o mundo. O nosso processo do mercado editorial baseado no governo, ele é um dos maiores programas de compra de livros no Brasil, é um dos maiores do mundo.
do mundo. A gente está falando aí do mundo que está falando Índia, China, estamos falando nesse nível. Ok. E aí a gente tem a outra parte, que somos nós, onde o livro do Christian, o seu, os meus, que nós precisamos de uma sociedade leitora. E é isso que a gente tem que trabalhar. Porque o governo está lá fazendo a parte dele, levando os livros para dentro. Ok, até aí, agora precisamos fomentar. E esse fomento é o grande trabalho que a gente tem que fazer. E eu acredito que existe uma nova geração querendo isso, né? Você acredita nessa geração também, né? Ah, eu acredito. Eu fico encantado, por exemplo, Brasília, né? Andando pelas ruas, pelas superquadras, quando a gente imagina, por exemplo, que um cara conseguiu empoderar o açougue dele, vendendo livros e fortalecendo a figura do texto, desse capital simbólico nas paradas de ônibus. Nós temos a Mala do Livro, que é um programa também que tem mais de 20 anos em Brasília. E esse movimento também no YouTube de blogueiros preocupados em ler o livro e dizer às pessoas, olha, o livro é bom, o livro não é tão bom. Então, esse movimento ele é fatal. O que nós temos agora é que fortalecer isso, e eu acho que particularmente o terreno é no âmbito escolar. Nós temos que garantir, inclusive, o fortalecimento do consumo do livro nas nossas casas, presentear com livros, porque aí isso fatalmente fortalece todo o mercado, todo o ciclo de produção de livros no país, e a gente sai um pouco dessa ideia de que necessariamente o Estado tem que entrar com mais dinheiro. Talvez não necessariamente seja esse o caminho, porque como bem ressaltou o Tagore, o Estado tem feito o seu papel, pelo menos no campo do livro didático, né? O Plano Nacional de Livro Didático, ele é extremamente forte, ele é robusto, mas nós precisamos mais, porque também ficou evidenciado que um país de leitores não se faz apenas com programas dessa natureza, inclusive garantindo que outros atores participem desse ciclo editorial, que não apenas as grandes editoras. Maravilha. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Sempre um debate muito interessante, né? Muito obrigado. Se você quiser rever essa ou outra de nossas entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para o 0800 61 22 11. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo Cidadania.